Eu sei que você é uma pessoa ligada no alto, ligada nas coisas de Deus, e nós vamos caminhar por essas bênçãos do Senhor durante essa manhã. Eu sei que Deus vai falar profundamente com você, falar com a sua família em nome de Jesus. Se você ainda não é seguidor das nossas redes sociais, ainda não segue o Ministério Efraim aqui de Teresina, tem aí as redes sociais, sempre com o nome Efraim Apostólico, você consegue nos achar, você nos encontra nessa diretiva de Efraim Apostólico. Estaremos sempre postando as novidades do ministério, postando as programações, você vai ter acesso em tudo. Siga-nos então nessas demais redes sociais. Se ainda não nos segue no canal do YouTube, também pode fazer a sua inscrição no canal, e aí não vai perder a nossa programação, sempre vai ter acesso a palavras de bênção, a palavras do reino. Meus caros, sem demora, hoje é um dia maravilhoso, um dia especial para estudarmos a palavra do Senhor, um dia maravilhoso para estudarmos a bênção do Senhor. Eu vou te pedir que você abra aí a sua Bíblia, busque aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos procurar o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Vamos estudar um pouquinho dessas novidades do Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor. É um prazer imenso estarmos juntos nessa manhã, buscando ao nosso Deus, buscando ao Senhor e entendendo um pouco sobre a identidade de Jesus. Eu sei que o Senhor vai falar profundamente com você nesse estudo. Lucas 9, nós vamos ler a partir do versículo 18. Então eu quero que você acompanhe aí comigo. Vou deixar também na tela para que você veja o trecho de Lucas 9 a partir do verso 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Que reflexão temos para hoje, que palavra maravilhosa, surpreendente. Deus vai nos entregar um alimento vindo do céu para nos alimentar, um alimento vindo do céu para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa casa. A pergunta inicial é: quem é você? Uma pergunta inicial, uma pergunta forte, uma pergunta de vigor, uma pergunta de vida, né? Quem é você? Uma pergunta de identidade, é nós sabermos quem nós somos. Quem nós somos diz muita coisa sobre nós. Quem nós somos diz muita coisa sobre as pessoas que estão conosco. Quem nós somos diz muita coisa sobre muita gente. Mas é bom você saber a sua identidade, é bom você conhecer quem você é. Quem você é, ter essa identidade própria, né? Saber para onde você vai, é saber mecanismo de vida, é saber futuro. Então uma pergunta como essa, quem vocês acham que eu sou, é uma busca de identidade para qualquer um de nós. É óbvio que Cristo sabia quem ele era, mas aqui fica válido um ensino para a minha vida, um ensino para a sua vida, a nossa busca de identidade. Já ouviu aquela pergunta: você sabe com quem está falando? A famosa carteirada, né, que se dá por aí no cotidiano, na sociedade. Não é difícil ver uma carteirada como essa. Engraçado que uma vez, ainda na minha adolescência, eu atendi o telefone lá na casa dos meus pais e uma pessoa perguntou quem eu era. Eu acabei dizendo qual era o meu nome. Eu sou o Fábio. E ela acabou de dizer: é com você mesmo que eu quero falar. E eu: então pode falar. E ela começou a falar e a agredir com algumas palavras. Começou a reclamar de umas situações que eu nem imaginava que situações eram. E começou a ameaçar, dizendo: eu sei o que você fez, eu conheço bem você, eu vou dizer tudo para os seus pais. E aí vem naquela mente de adolescente: o que vai dizer? Vai dizer o quê? O que foi que eu fiz? E começava a investigar. Que situação ruim que eu fiz, que ato grosseiro que eu cometi a ponto de ser ameaçado, e vai dizer para os meus pais. E começou a ameaçar e desligou o telefone. E aí fica aquela suspeita no coração juvenil: o que
foi de errado que eu fiz, o que foi de errado que aconteceu. E aí aquela investigação interna, é melhor me adiantar para evitar o pior. E já falei para os meus pais, olha, uma pessoa ligou, disse que eu fiz alguma coisa errada e disse que vai contar para vocês e vai ter um problema aí, eu não sei nem o que é. E ficamos esperando, então deixa ela vir contar. E ela dizendo, eu sei o seu endereço, eu vou aí, eu lembrava isso no telefone, eu vou aí e vou falar tudo. E eu fiquei esperando que esse tudo. Depois de um certo tempo, depois de algumas horas, o telefone toca de novo, fica aquela apreensão. E agora? Eu fui lá e atendi o telefone e a pessoa disse, me desculpe, o número era errado, não era para você que eu queria ligar, era para outra pessoa, me desculpa, eu não tenho nada a ver com você não, é outra pessoa. E desligou. Até hoje eu não sei o que foi que eu fiz de errado, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, mas você sabe com quem está falando? E eu, não sei, e ela também não se identificou. Então até hoje eu não sei com quem que eu estava falando, até hoje eu não sei o que foi que eu fiz. Conhecer-se é um grande passo. Eu sei que tem uma frase famosa, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase pouca gente sabe, né? Repete por aí, mas pouca gente sabe a autoria. Na verdade era uma frase escrita, segundo os relatos gregos, na porta do templo de Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas livros são escritos sobre isso, né? Tem dezenas de produções sobre esse questionamento filosófico, que é você conhecer a si mesmo. Trabalhamos aí no nosso curso de Virtude e Valores. Os que estão cadastrados no curso, matriculados no curso, têm acesso ali a aulas filosóficas, né, sobre virtudes e valores. E lá no nosso curso a gente estudou, por exemplo, uma frase de Ortega y Gasset, que fala quem é você, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então ali a gente aprofundou um pouco o estudo sobre isso, o que significa eu e as minhas circunstâncias, o tanto que eu consigo melhorar o que eu sou e o que é as coisas ao meu redor, que também precisam de uma certa transformação. Mas quem sou eu? Engraçado que o livro também interessantíssimo, que é de C.S. Lewis, né, Cristianismo Puro e Simples, tem uma discussão que eu acho interessante. Ele remonta uma citação quando ele diz que descobriu que nele haviam coisas que dificilmente seriam satisfeitas, necessidades que não seriam satisfeitas pelo mundo que temos hoje. E ele diz, a única explicação lógica para isso é que eu não pertenço a esse mundo. Quem é você? É uma pessoa pertencente a uma sociedade como a que a gente tinha hoje? É quem você diz que eu sou? Foi a pergunta de Jesus. Sabia quem ele era, mas a investigação ali é, vocês acham que eu sou quem? Quem vocês acham que eu sou? Pergunta muito interessante, porque você não conta quem você é propriamente para qualquer pessoa, ou mais profundamente, não é qualquer pessoa que sabe realmente quem você é. Porque algumas pessoas caminham com a gente, algumas pessoas andam com a gente durante algum tempo e mesmo assim são incapazes de definir quem nós somos. Elas não conseguem profundidade de relacionamento a ponto de saber qual é o seu caráter. Algumas até nos julgam com uma antecipação, sem nem nos saber em testes quem realmente nós somos. Julgam nosso caráter sem ter profundidade de conhecimento, sem saber quem realmente nós somos de identidade. Jesus sabia quem ele era, mas os discípulos talvez não soubessem. E veio a pergunta, o pessoal está contando por aí, tem uma multidão contando por aí. No relato de Lucas, ele tinha acabado de multiplicar pães para uma grande multidão. O que eles dizem? Quem eu sou? Nota que os discípulos já tinham uma resposta ali na ponta da língua, né? E essa busca da identidade era importante, porque Jesus ia revelar ali coisas íntimas sobre o seu futuro. No relato de Marcos, isso acontece antes dele dizer qual seria o fim que estava tão próximo, a sua crucificação. Na hora que ele ia predizer a crucificação, antes ele investigou. Quem vocês acham que eu sou? O que o povo está dizendo por aí? Quem eu sou? Em Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, os 3 capítulos têm 3 relatos de Jesus dizendo como seria a sua morte. Seria a morte de Messias, seria a crucificação, a redenção do Messias que havia sido prometida, conforme profetizada. Então, para você revelar isso para os discípulos próximos,
eles devem saber qual é a identidade. Então, se eu sou o Messias para vocês, eu vou te dizer como é que o Messias vai morrer, conforme havia sido profetizado. Então, antes de dizer isso, eles foram a um caminho, eles estavam caminhando em direção a um monte muito importante. Eles estavam caminhando em direção a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. No domingo passado, na última ministração que preguei aqui no nosso ministério, eu falei sobre a transfiguração, falei sobre o Cristo transfigurado. Você pode ver aí no canal, procurar por essa mensagem, o Cristo transfigurado. Então aqui é meio que um complemento àquela mensagem passada. Então o Cristo transfigurado, a gente mencionou ali que tem um estudo que aponta que a transfiguração aconteceu num monte chamado Monte Hermon. Cesareia de Filipe ficava no sopé do Monte Hermon. Era uma cidade próxima ao Monte Hermon. Hoje tem escavações ainda dessa cidade ali, na cidade de Bânias, que é a antiga Cesareia de Filipe. Então Mateus relata que eles estavam caminhando em direção a Cesareia de Filipe. Lucas diz que eles tiveram uma parada nessa caminhada e Jesus orou um pouco, e depois da oração ele chegou aos discípulos e fez a pergunta: por que essas coisas chave, essas mudanças que são chave para um futuro, para um destino, vem depois de um momento de oração, de um momento de proximidade com Deus. E aí você diagnostica qual é o nível da sua fé. No momento em que ele vai e ora, volta da oração, pergunta aos discípulos: quem? A multidão diz que eu sou. Os discípulos dão uma resposta para ele. Uma resposta imediata. Uma resposta que pode transparecer até, parece que eles pensavam igual. Alguns dizem que é João. E me parece, tem um ar na literatura que você consegue capturar da forma como está descrito. Parece que eles também até acreditavam e jogaram ali aquela ideia: vai que ele confirma. Alguns dizem que é João. Aí outros respondem: já ouvi falar que é Elias. Será que é mesmo? O senhor vai dizer agora? Vai revelar para a gente? E outros complementam dizendo: um grande profeta. Essas histórias todas têm uma explicação, essas histórias todas têm um cunho. Por que a multidão toda acreditava nessas coisas? Mas até hoje tem gente que acredita sim. Os muçulmanos dizem que ele é um grande profeta, Jesus um grande profeta, é assim que eles falam. Até hoje tem gente que acredita dessa forma. Mas por que ali no meio dos que acompanhavam Jesus tinha gente que acreditava nisso? Porque não era distante esse ensino. Tinha gente que acreditava nisso naquela época. Olha só esse versículo que aparece agora na tua tela. Marcos capítulo 6. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Nota que a história que havia sido explanada, que era comum para todo mundo, era que João Batista estava voltando, ou era então Elias, ou era então um dos profetas. Nota que essa história é repetida aí no comecinho de Marcos. Então não havia sido ainda questionado por Jesus, mas a história já era famosa. Olhavam para Jesus e já se colocavam no meio da multidão, no meio da sociedade da época ali, todo mundo já sabia disso. Apontavam e tentavam dar uma identidade para aquele homem, para o Filho do Homem. Ou é João, ou é Elias, ou é um dos profetas. Mas nesse dia específico, Herodes tomou a causa ali por si, e por uma crença própria dele, ele fez um julgamento por uma experiência individual, por uma experiência que só ele teve. Ele acabou dizendo que era o veredito para a ótica dele, Para a ótica dele, ele disse: é João. E ele ainda diz por que ele acha que é João. Porque ele tinha um ressentimento, ele tinha um sentimento recrudescido, ele tinha uma dificuldade. Quando comparamos os textos que também são relatados em Lucas e também em Mateus, nós vemos que João, na morte de João confrontava Herodes.
João tinha uma palavra de verdade. João tinha uma palavra que importunava. João tinha uma palavra que incomodava um rei. João tinha uma palavra que ia de confronto a um casamento longe dos princípios bíblicos que o rei mantinha. Casou com a esposa do seu irmão. Então João confrontava uma aliança impura que Herodes mantinha, do mesmo jeito que Elias fez no seu tempo. A revelação é que Herodes até ouvia de boa mente, mas Herodias, a sua esposa, ficava louca com isso. Ela odiava João por isso. E numa festa natalícia de Herodes, fez uma arquitetura, um plano bem arquitetado para findar com a morte, com a decapitação de João. E como o relato é que Herodes até ouvia de boa mente, ele até sentia a pancada de Deus no seu estômago, né? Confrontando ele, chamando o arrependimento. Ele até por vezes sentia o que a gente consegue imaginar pelos escritos. E a morte de João parece ter doído muito na consciência dele. Ele pensa e vê esse homem fazendo maravilhas, esse homem que é santo e justo, esse homem que vem trazendo verdades, vem trazendo princípios bíblicos, vem trazendo coisas reveladas do alto. Eu só conheci um igual, é João. E ele traz o veredito dele sobre aquele pensamento, é João. Ora, mas Lucas 7 fala que João também teve uma dúvida. João também se confundiu. No versículo 20 do capítulo 7 de Lucas, João pega seus discípulos e envia até Jesus, porque ele estava começando a ter ideias de conflito. E disse, Senhor, é o Senhor mesmo que tinha que vir? Manda 2 discípulos, envia para Jesus e pergunta a Jesus, ele é ele mesmo? Qual é a identidade dele? João também teve dúvidas, João também se confundiu, João também estava meio que perturbado. O Senhor é o Senhor mesmo? Já pensou essa pergunta de Jesus para os discípulos se perguntasse para João? João, quem sou eu para você? João tinha enviado discípulos para perguntar. Ele também estava querendo saber qual era a identidade. Qual é a sua identidade, Senhor? Me parece que tem algum nível de dúvida aqui. Responde logo. Quem é o Senhor? Eu tenho perguntas a te fazer hoje também. Quem é Jesus para você? Ele perguntou aos discípulos, porque não pode perguntar para você que é discípulo de Jesus. Para você que diz, eu conheço Jesus sim, eu ando com Jesus. Quem é Jesus então para você? Herodes já tinha uma determinação, porque ele achava que, como ele tinha um problema emocional na morte de João, como ele tinha um conflito interior, um polemos, né, como os filósofos chamam, como ele tinha um conflito desde a morte de João, porque ele reconhecia, tinha algo errado no seu casamento mesmo. Então ele ficou com um débito que deveria ser pago e ele não quer esse débito, então isso aí é João. Como poderia ser João se em Lucas 7 Jesus diz, é contemporâneo, eu faço milagres hoje. Ele diz, mostra para os 2 enviados de João, olha só, os coxos agora andam, os cegos agora veem, os impuros agora são limpos. Vai lá e diz para João. E quando os discípulos saem, Jesus ainda vai além e ainda dá testemunho de João, dizendo que não há homem nascido de mulher maior do que João. E ele vai enlarguecendo esse testemunho, dizendo sobre os milagres. E diz para João, João é o mensageiro, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, citando Isaías. Como é que 2 contemporâneos, Jesus já fazia milagres com João vivo? E aí Herodes pega e dá uma crendice dessa como veredito. É João, porque faz milagres, porque faz maravilhas, então era João. E como é que uma multidão cai numa crendice dessa? Não faz sentido. Jesus já curava coxo, já curava a visão, já dava vista de novo aos cegos. Quando João ainda era vivo, a ponto de João perguntar quem é o Senhor. Como é que uma crendice dessa se espalha, ganha corpo, fica consolidado? Não somente Herodes acreditava, mas pessoas que viam Cristo multiplicar pães,
Porque quando ele pergunta aos discípulos, quem a multidão diz que eu sou? Os discípulos respondem, João. Mas João me batizou. João me batizou. Por que vocês acreditam que eu sou João, gente? Que crendice tola é essa? Mas não tem gente que acredita em bobagens assim? Não tem gente que acredita em coisas tão estúpidas como essa? Dois contemporâneos. Mas tem gente hoje que tem uma pose. Bem, eu estou acreditando num alucinógeno que me deram, que me faz transcender, e agora eu vejo o reino espiritual. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que animais da sua região podem ser santos, podem ser deuses. Tem gente que acredita que uma imagem de elefante tem sabedoria. E tem uma pose disso, né? Eu acredito nisso. E vai você dizer, mas eu acredito em Cristo, eu tenho fé em Cristo. Aí já aponta um dedinho na sua cara. Você é muito raso. Você é meio que abobalhado, né? Acreditar nessas coisas. Ué, mas você acredita em quê? Olha só o que Herodes acreditava. Porque tinha um débito no coração. Porque tinha uma dívida de princípios na vida. Então para ele era mais confortável acreditar em coisas desse tipo. Coisas que apontavam para ele, mas ele dizia, não preciso mudar, não preciso me ajustar, eu não preciso me consertar. Eu prefiro acreditar nessas coisas assim. Tem gente que foge de uma mudança. Mas na verdade Jesus dizia, os cegos veem, os coxos agora andam, os leprosos agora são limpos, os mortos são ressuscitados. Versículo 22 de Lucas 7, a resposta que mandou a João. A verdade é essa. Uma crendice ganhou corpo em confronto à verdade. Outros diziam, é Elias, ou então um profeta. Como passam a acreditar? De onde veio isso? Ora, João já havia sido questionado contra isso, porque é uma história que já havia se consolidado no meio daquela comunidade judaica, no meio daquela sociedade dos judeus, no meio daquela região, já se havia consolidado essa história, essa ideia. Confira aí comigo João, no primeiro capítulo ainda, João 1:25, e perguntaram para João, então por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque haviam chegado para João e perguntado, quem é você? Eu quero que você entenda, olha só a profundidade dessa questão. Para João perguntaram se ele era Cristo, se ele era Elias ou se ele era o profeta que havia sido prometido. E Jesus estava perguntando, quem sou eu? E a resposta dos discípulos era, João, ou Elias, ou o profeta. Então olha só a confusão de identidade. Então eles perguntaram, tu és o Cristo, João? Tu és Elias ou tu és o profeta? Por que você batiza? De onde veio essa história? Até os versículos aí na sua tela. Porque havia profecia destinada para isso. Malaquias 5:5, eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Deuteronômio 18, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. É disso que se trata. Eles já sabiam das profecias direcionadas, sabiam que tinham profecias quanto a isso, sabiam que Isaías 40 falava que viria alguém preparar o caminho do Senhor, sabia que Elias haveria de vir. Mas como que as pessoas entendem essas coisas? Eles acham que Elias veio e se incorporou em João. Nem precisa brigar muito com a interpretação original, a interpretação em português já é clara. Quando olham para as minhas filhas, já é claro, diz, é a cara do Fábio, é o Fábio todinho. Minha esposa está rindo aqui. Mas quando olha para o seu filho, diz, é você todinho. E por causa disso você incorporou no seu filho?
João veio e confrontou o reinado de Herodes da mesma forma que Elias exerceu seu ministério, confrontando o rei. Era Elias todinho. É difícil interpretar um texto desse? Não, incorporou-se nele. Que história! Tem gente que acredita em crendice e depois aponta o dedo e diz: você que acredita em bobagens, meu Deus, a interpretação bíblica, simplória interpretação de texto até. É você olhar e dizer: meu Deus, que pergunta é essa? Havia uma profecia direcionada. E as pessoas tentavam ajustar as profecias à imagem que estavam vendo. Você não é o Cristo, não. Porque se você for o Cristo verdadeiro, eu vou ter que me ajustar agora, porque senão virá e ferirá a terra. Eu não quero ser ferido. Então eu vou julgar que você deve ser um João, porque eu tenho uma dívida no meu coração. Não, eu vou julgar que você deve ser Elias, aquele que ainda vem falar que a gente tem que se unir às mensagens dos nossos pais. Ainda tem tempo para mim. Eu ainda posso dizer: hoje não, Elias. O Cristo ainda não veio. Então aquele profeta se levantou no meio de nós, vai profetizar aí há bastante, mas não precisa mudar ainda, porque o Messias ainda não chegou. Não tem gente que dá esse tipo de resposta quando Deus bate na sua porta: calma, hoje não, daqui a pouco, hoje não. Não tem gente que fala assim? Não tem gente que age dessa forma, fica protelando, achando que ainda não é Jesus. Não, ainda não é agora, ainda tem tempo, a gente ainda pode se ajustar depois. Esse tipo de pensamento que estava se proliferando, as pessoas acreditavam nisso, as pessoas acreditavam que era dessa forma. Jesus já havia garantido, Mateus capítulo 11, ele já havia dito: João é Elias. Mas ele estava falando de uma forma muito clara, porque também João já tinha respondido a pergunta: você é Cristo? É Elias? Você é um grande profeta? Ele disse: não, eu não sou. Então João sabia: eu não sou Elias, mas o ministério de Elias está sobre mim. Essa é a interpretação. Jesus consolida isso dizendo: o ministério de Elias é ele veio e preparou o caminho do Senhor. Como é que uma crendice dessa se espalha como verdade? E Jesus extraiu isso da boca dos discípulos, quando pergunta: o que a multidão acha que eu sou? E aí os discípulos consolidaram aquela crendice, Senhor, das pessoas que não querem se ajustar aos princípios, aquela crendice das pessoas que querem protelar mais um pouco, aquela crendice das pessoas que ainda não se converteram propriamente. É isso que está vigorando, é disso que o pessoal está falando. Eles olham para o Senhor e acham que é assim. É importante a gente ter uma consolidação, porque essa história de que ainda dá tempo, essa história de que não é verdade, as pessoas ainda acreditam. Isso perdurou até a crucificação. Até a crucificação foi assim. Mateus capítulo 27, Jesus hasteado na cruz, já nos últimos minutos da sua agonia, da sua paixão, ele faz uma declaração profética, uma declaração reveladora. Ali pendurado na cruz, nos últimos suspiros, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Os que estavam ali tiveram uma interpretação baseada nessa crendice superficial. Ele chama por Elias. Você acha que essa ligação foi com o quê, gente? Foi com essa interpretação de crendices. Ele não é o Cristo, ele ainda está esperando Elias. Vai ver, realmente é um grande profeta, por isso ele chama: Elias, vem aqui me ajudar. Os nossos tradutores acrescentaram, dizendo ali que, na escrita, dizendo que Eli lama sabachthani, estava dizendo: Senhor meu, por que me desamparaste? E a tradução próxima é essa mesmo. Mas o que a gente precisa entender é que a palavra profética de um Jesus crucificado, hasteado em cruz, já com poucas energias humanas, já entregando-se o seu espírito, porque depois dessa expressão ele suspirou a última vez e entregou o seu espírito. Então já era no momento do limite da morte. Um homem sem forças dependurado numa cruz.
Como que ele iria pregar? Ele usou uma tática de sacerdotes judeus, conhecida por todos na época. Porque a Bíblia, como eu e você conhecemos, que eu apresentei até na tela no dia de hoje já para você, capítulos e versículos separados, não existia até o século XIII os capítulos, e até o século XV os versículos. Então, como se entendia a Bíblia, como se lia a Bíblia, como se achava uma passagem bíblica na época de Jesus? Era decorando mesmo. Era decorando mesmo. Se falava o início daquela passagem, daquela porção bíblica, e aí quem tinha decorado já sabia todo o resto. Criou Deus, e aí você já sabia todo o resto. Isso é Bereshit. Por isso que o nome dos livros bíblicos em hebraico é a primeira palavra do livro, Bereshit, para você tá traduzido como Gênesis. Mas a primeira expressão do hebraico que está escrita lá é Bereshit, por isso o livro se chama Bereshit. Jesus pendurado no madeiro exclamou o Salmo 22. Que começa como Eli, Eli, lama sabachthani, na proximidade com o hebraico. Quem era estudioso bíblico, quando ouviu aquilo ali, sabia, ele está falando do Salmo 22. De que trata o Salmo 22? O Salmo 22 trata do sacrifício do Messias e da sua vitória. Fala de uma confirmação de identidade. Como o Messias ia sofrer, mas é um salmo poético, é um salmo bem escrito, é um salmo que usa uma ferramenta de ensino, de alternação de palavras negativas com soluções positivas. Leia o Salmo 22 e você vai entender. Quando Jesus estava pendurado, ele disse, não tenho mais tempo para pregar 1 hora. Eu vou ter que ser inteligente e pregar para esse povo todo sobre o que está acontecendo aqui. Ele fala, leia o Salmo 22. Entrega o seu espírito, então morre. Lá no Salmo 22 você vai ver, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Deus desamparou Jesus, virou os olhos e não via mais ele? No Salmo 22 é explicado. Ele começa com uma tática de negação e depois ele diz, mas o Senhor nunca abandona os seus servos, nunca abandonou nossos pais. E ele começa a fazer a tradução da virada de jogo, porque Deus não abandona o seu filho. É o pai que abandona o seu filho. Eu sou pai e não quero abandonar minhas filhas? Quanto mais o bom Deus vai abandonar os seus filhos. Eles não entenderam porque os olhos deles estavam voltados para a crendice superficial. Ele chama por Elias. Ele estava dizendo, eu sou quem eu disse que eu sou o Cristo, que o Salmo 22 profetizou. No final do Salmo 22 você vê a glória do poder de Jesus ressuscitado. Ele estava dizendo, leia o Salmo 22. Você vai saber quem eu sou. E eles estavam amarrados na crendice. Ele chama por Elias. Uma coisa é a multidão dizer, quem é que a multidão diz que eu sou? Mas Jesus estava interessado mesmo era em você. E você diz que eu sou quem? Ele estava interessado era na sua resposta. Os discípulos concluíram o pensamento e ele virou para eles e disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem está longe, quem não me conhece de perto é uma coisa, mas vocês que têm relacionamento comigo, quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você que tem relacionamento com Ele? Para você que conhece Jesus de perto, quem é Jesus para você? É uma investigação profunda. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão usando máscaras. E tem pessoas que você conheceu agora na pandemia. Então você já conheceu de máscara. Ainda que a pessoa tenha uma foto em alguma rede social,
Quando você está de frente da pessoa com aquela visualização em 3D, né, você tem ali a dimensionalidade completa, aí é que você realmente conhece a fisionomia. Aí tem gente que vem de máscara, conheceu você, mas tem um momento que a pessoa tem que tirar a máscara, um momento de comer, é um momento do companheirismo, de compartilhar o pão. No momento de compartilhar o pão, você tira a máscara, você vê, você é assim? Agora sim parece que eu estou te conhecendo, porque agora eu tenho a fisionomia completa. Porque se tapa essa parte, para um pouco da identificação. Quem é você agora que eu estou vendo você assim? Essa semana eu perguntei a uma pessoa, o que é que vocês estão achando de mim, né? Do meu serviço, do meu trabalho. A pessoa deu uma gargalhada, kkkk. Sabe que o senhor até melhorou um pouco, o senhor está mais simpático. O senhor está achando o senhor mais simpático. Que bom que eu estou mais simpático. Era isso ou então fica ruim de trabalhar. Então é melhor ficar simpático no trabalho. Quem vocês dizem que eu sou? Quem está de perto é quem vai dizer. O interesse de Jesus era vocês que estão aqui próximos, porque eu estou a ponto de dizer para vocês a minha missão. Eu vou predizer como é minha morte, eu vou confirmar as profecias mais dolorosas. Eu tenho que saber a resposta de vocês, quem vocês acham que eu sou. Pedro dá uma resposta para ele. Tu és o Cristo. É um momento de para tudo, né? Para tudo. Porque Pedro vai dar uma palavra de revelação para todos. Uma palavra que implica na nossa vida como igreja hoje. Porque ao Pedro dizer, tu és o Cristo, não era crendices que os outros estavam acreditando que Pedro estava influenciado. Ele estava muito certeiro. Ele tinha um alvo. Ele disse, tu és o Cristo. E Jesus identifica logo de onde veio essa sabedoria, de onde veio esse conhecimento. Por que Pedro sabia que ele era o Cristo? Veio muito de frente, né? Ele falou com consciência. E Jesus disse de onde veio. O Pai te revelou. Não foi essas humanidades, não foi carne nem sangue. Você não leu num livro bonitinho que vendeu ali na esquina e você diz, agora aprendi. Foi o Pai mesmo que te revelou, Pedro. E essa revelação é tão forte, Pedro, que eu vou filosofar com essa tua revelação, Pedro. Eu vou dizer que essa revelação vai ser base para mim. As pessoas às vezes não compreendem bem esse texto. Sobre isso fundarei a minha igreja. Será o fundamento, o alicerce da minha igreja. As pessoas acham que é Pedro o alicerce. É a declaração de Pedro que é o alicerce. Como que eu sei disso? Mateus 18. Em verdade vos digo que o que ligar aqui na terra será ligado no céu. Então não foi uma coisa que ele falou só para Pedro. Ele falou para a igreja. Ele falou para mim, falou para você. Ele disse, em verdade eu digo para todos vocês que estão aqui. Então ele não falou só para Pedro. Então essa chave não foi dada só a Pedro. Foi dada para você. João capítulo 20 também fala disso. Então não é uma mensagem exclusiva. Pedro, eu vou entregar só para ti a chave. Que o que ligar aqui na terra será ligado no céu e o inferno não prevalecerá contra a sua porta, Pedro. É contra a porta da igreja. Então essa chave foi entregue para você também. Então não foi exclusivo para Pedro. É por isso que eu sei que essa palavra de alicerce não foi para Pedro, foi para uma rocha consolidada. Nessa rocha consolidada eu construirei a minha igreja. A revelação de que eu sou o Cristo. Essa era a rocha consolidada. Esse era o alicerce, que Jesus era o Cristo. A identidade correta. Porque como construir uma igreja que o inferno não prevalece se você acredita que é João Batista? Como construir uma igreja consolidada se você acredita que é Elias? É só um profeta. É consolidação isso? É alicerce firme? Porque profeta tem muitos. Até hoje tem profecia. É interpretação de língua, que o diabo não sabe, né? Interpretar línguas é dom do Espírito. Então só o Espírito, só quem tem o Espírito é quem tem esse dom que pode interpretar. Então tem coisas que não dá nem para falar, não foi em línguas. Mas até hoje funciona.
Mas a consolidação é a identidade certa. Tu és o Cristo. Quem eu sou para vocês? Porque é sobre esse fundamento que vai existir a nossa igreja. É você saber quem é o Cristo. É não se confundir com crendices. É não achar como Herodes. Herodes estava certo para você então? Por isso que depois dali ele subiu ao monte. É por isso que eu acho que é o Monte Hermon, porque ele estava em Cesareia de Filipe. Ele subiu ao monte da transfiguração e mostrou para eles: olha Elias aqui, Pedro. Está vendo como eu não sou Elias? Quem disse que haveria um profeta? Foi Moisés, ele está aqui. Mais detalhes, assista o outro vídeo que está aí no nosso canal e você vai ver o que é a transfiguração, o Cristo transfigurado. Consolidou a identidade, eu sou o Cristo. Consolidou a identidade, eu sou o Cristo. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Essa consolidação, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é igreja. É por isso que eu sei que é assim. Com a palavra enviada para mim. Mas por que eu tenho que entender isso, pastor? Você pode me perguntar. Por que essa palavra tem tanto poder? Essa revelação de que Cristo é que é o Senhor. Porque é essa palavra que traz sobre nós o relacionamento mais próximo de Deus, a ponto de vir uma revelação como essa. Só uma revelação forte como essa é que traz sobre nós esse entendimento pleno. João no capítulo 6, ele traz uma conotação sobre o que Pedro aprendeu. Porque era uma palavra mais dura de Jesus, era uma pregação mais incisiva de Cristo. E Pedro toma a frente quando Jesus confronta. O povo está indo embora. A multidão que acredita nas crendices está indo embora, Senhor. Porque as pessoas que só acreditam em coisas superficiais não toleram um ensino mais consistente. Eles estão indo embora. Jesus pergunta: vocês também querem ir? Pedro já demonstra ali o aprendizado: Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículo 63, 68. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele consolida a palavra. Quem não suporta crendices superficiais e se apega a uma fé genuína e verdadeira, crê e conhece que Ele é. Crê e conhece que Ele é o Santo de Deus. Crê e conhece que Ele é o Santo do Deus vivo. É por isso que Paulo também escreveu em Romanos 10, 8, que é pelo conhecimento dessa palavra, a palavra que está perto de ti, a palavra que se relaciona. Se você não se relacionar com a palavra, não tiver essa palavra de revelação de Deus perto da sua vida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Receba mensagens como essa de hoje. Estude essas mensagens, anote. Essa palavra tem que estar perto de você, na tua boca e no teu coração. Era indicativo de Paulo. A palavra de fé que pregamos era o que ele dizia. Então essa palavra tem que estar próximo de você. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor
no teu coração, crê que Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Isso é mais do que crendice. Isso é muito mais do que crendice. Romanos 10, 8 e 9. Isso é mais do que crendice. A palavra que está perto de você é a palavra revelada. E é nessa palavra que Ele consolida a sua igreja. Hoje é um dia de bênção para a minha vida, para a sua vida. Hoje é um dia de revelação. Hoje é um dia de consolidarmos a nossa fé e expulsarmos todo tipo de crendice da nossa mente. E você? Quem você diz que Jesus é? Se não tiver proximidade com a palavra, vai ter problemas em discernir. Vai começar a acreditar em crendices superficiais. É João. Não é Elias. É um profeta. Tudo isso estava profetizado. Mas que não era Jesus. O grande eu sou foi o que ele veio consolidar. O grande eu sou. Que o Senhor abençoe a tua vida, dê plenitude na tua mente, e você possa aprofundar e consolidar a sua fé em nome de Jesus. Que dentro da tua vida esteja uma semente preciosa da palavra, a palavra de revelação, a palavra verdadeira, e que essa palavra cresça e dê frutos, frutos que consolidem a tua fé, a ponto de você dizer que crê e conhece o Santo de Deus, que você conhece o Cristo do Senhor. Que esse Deus maravilhoso e exaltado seja bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse Deus maravilhoso seja o teu Deus. Esse Deus maravilhoso consolide a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção. Aleluia. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Nós mantemos esse trabalho, de buscar ao Senhor. Nós mantemos esse trabalho de ministrar ao Senhor também nos meios digitais, também nos meios sociais. Uma forma de você apoiar o nosso trabalho, uma forma de você apoiar esse ministério é fazer as suas doações pelo link picpay.me/Efraim Apostólico. Ou se preferir, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, e você então pode entregar a sua doação para o trabalho do Ministério Efraim aqui em Teresina. Se você é discípulo do nosso ministério, pode entregar suas ofertas, pode também entregar os dízimos, primícias, pelo mesmo link, pelo mesmo QR Code, e o Senhor grandiosamente, eu sei, te abençoará, continuará abençoando a tua colheita em nome de Jesus. Temos ali também que sustentar a estrutura do nosso ministério, estrutura física, que nesse mês já devemos retornar com nossos cultos presenciais, com nossos serviços presenciais, e você faz parte desse ministério, você também pode contribuir, pode ajudar por esse mesmo link. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor abençoará a sua vida. Amados, nessa semana continuaremos com a nossa programação. Quarta-feira, às 19h30, temos também uma ministra às 19 horas. Temos também a pastora Aratuza ministrando o Efraim Live. Efraim Live, quarta-feira, às 19 horas, com a pastora Aratuza, também aqui no nosso canal no YouTube. Teremos a ministração da palavra, teremos também reflexão, adoração, oração, tudo isso para abençoar a sua vida através desse meio de comunicação digital também. Temos um trabalho de células que acontecem aos sábados. Acompanhe-nos nas redes sociais e tenha acesso a essa programação. Voltamos também no próximo domingo às 10h30 da manhã, também pelo nosso canal no YouTube. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor abençoe o resto do teu domingo em nome de Jesus. Amém, amém.